Que bom ter você por aqui, a mais uma reflexão, a mais um bate-papo aqui sobre a nossa fé cristã. E eu vou, como sempre, me recorrer às minhas anotações. E hoje nós vamos falar sobre o trabalho como caminho de santificação, como encontro a Deus, com Deus, como uma forma de serviço às almas. E a santificação por meio do trabalho é algo que é recente, mais precisamente do século XX para cá. O valor do trabalho na espiritualidade cristã é recente. E para entender a mensagem de São José Maria Escrivá para todos nós, precisamos nos aprofundar um pouquinho na história da espiritualidade cristã. E vale ressaltar, vale dizer que cada espiritualidade ela tem a sua importância, nenhuma delas é melhor ou pior que a outra, mas todas compõem o que é a riqueza da nossa igreja, né? Portanto, não existe espiritualidade melhor ou pior, e nem essa, a espiritualidade do trabalho, da santificação no trabalho, é melhor ou pior que as outras, mas todas compõem a riqueza da igreja. Mas vamos aos primeiros cristãos. Já em suas épocas, os primeiros cristãos exerciam diversas atividades econômicas e profissionais, como artesãos, comerciantes, soldados, políticos. E ao terem contato, ao receber a mensagem de Cristo para suas vidas, essas pessoas se convertiam, aderiam ao cristianismo e se uniam a Deus por meio de seus ofícios. Então o artesão continuava sendo artesão, mas convertido, agora um cristão, um artesão cristão. E essas pessoas procuravam dar bom exemplo para as outras pessoas e para os seus colegas de profissão, para que essas pessoas também se tornassem pessoas cristãs. No primeiro momento, se tratava de uma conversão pessoal, de uma adesão, de um entendimento pessoal sobre os valores, os costumes e os ideais cristãos, e depois isso foi se tornando uma adesão externa. O que isso significa? Que muitas pessoas aderiam ao cristianismo por convenção social. Então, por que o reino foi convertido, né? O império agora deixou de ser pagão e se tornou cristão, as pessoas estavam se convertendo, então, como se diz, né? A boiada ia acompanhando ali o que as outras pessoas faziam. Então, eu me tornei cristão e vou me tornar cristão. Isso é algo que também é comum hoje, mas naquela época, por muitas pessoas se tornarem cristãs, acabou que muitas pessoas aderiam ao cristianismo. Só que isso virou um problema, por quê? Por exemplo, um bárbaro que se tornava cristão, ele continuava sendo bárbaro, com costumes bárbaros. E ao se tornar cristão, ele não tinha essa espiritualidade cristã. Surgem, no momento em que há o cristianismo, em que surge o cristianismo, também surge a figura do mártir, que é aquela pessoa, mártir etimologicamente falando, é aquela pessoa que sofre e se deixa morrer por algo. No caso do cristianismo, a pessoa que acredita em Cristo, vive por Cristo e morre por Cristo e, portanto, vem a se tornar um mártir. E surge também os apóstatas, apóstata ou apostasia, que vem do grego estar de longe. Afastamento definitivo, renúncia da fé e da doutrina. Portanto, com a perseguição dos católicos, você só tinha duas opções. Ou você seria martirizado, ou seja, morreria por acreditar em Cristo, ou você seria um apóstata. Você renunciaria à sua fé e à doutrina, porque senão você morreria. Depois vêm os anacoretas, que etimologicamente é aquele que se retira do mundo. Então, por conta de muitas pessoas aderirem ao cristianismo por convenção social, aqueles verdadeiros cristãos começaram a entender o seguinte: poxa, agora esse mundo já não me pertence, porque é um mundo pagão que por convenção social se torna cristão, se diz cristão, mas que no fundo não é cristão. E aí os anacoretas são essas pessoas que decidem o quê? Se retirar do mundo, abrir mão de suas vidas para viver no deserto,
para viver uma espiritualidade de recolhimento, de contemplação e, portanto, de busca a Deus, de encontro com Deus. Então vejamos, era um mundo paganizado, que corrompia os costumes e perseguia os cristãos. O império cristão convertido se dizia cristão, mas mantinha as práticas pagãs do império pagão. E aí também surge o monaquismo, que é o único caminho que levaria a Deus era se retirar do mundo, pois viver nele não promoveria a perfeição cristã, dos costumes, dos ideais cristãos, da contemplação. Então era esse exílio das pessoas para viver uma vida a Deus, uma vocação que é justa, que Deus olha com amor para isso, mas que, por outro lado, Deus também não volta atrás naquilo que é um mandamento dele, né? De que nós devemos multiplicar e dominar a terra. E essas ordens religiosas mais novas, como o monaquismo e como diversas outras, elas buscam o afastamento do mundo, desprendimento do mundo, virtude da pobreza, e aí, nesse sentido, o trabalho perde o sentido. O trabalho, portanto, nessas ordens vai perdendo o sentido, porque ele se resume a apenas uma atividade que não gera nenhum tipo de fruto ou que não tem objetivos. O trabalho para essas pessoas se resume à vida de oração, à pregação de alguns monges, o estudo da teologia, da pregação, atividades missionárias, atividades eclesiásticas. E somente essas atividades, somente esses ofícios, constituíam o objetivo de santificação, mas não o trabalho daqueles primeiros cristãos, que são leigos. Então, o trabalho do cristão leigo não constituía um objetivo de santificação. E com isso, a santificação, a santidade, ela passa a ser um chamado apenas para quem? Para os padres, para as freiras, monges, religiosos e religiosas. O trabalho se resumia apenas como uma fonte de sustento para essas pessoas e de combate ao ócio. Então, o religioso, o sacerdote, o monge, o padre, a freira, ele iria trabalhar ou para obter o sustento, por conta da sua vocação, ou para combater o ócio que estava vivendo. Então o trabalho se resumia a isso. E nem mesmo os protestantes, que por Lutero acreditam na salvação exclusivamente pela fé, pela graça, o trabalho não tem valor na obra de redenção do homem. Então, para o protestante, ter fé e acreditar na graça de Deus já basta. O trabalho também não compreende o plano de redenção para o homem. Daí alguns santos, como São Francisco de Sales, São Thomas More, começam a pensar, ou pensaram numa espiritualidade voltada para as pessoas leigas, mas sem muita repercussão, de forma muito isolada, até que surgem na igreja os institutos seculares por leigos consagrados, que começa a desempenhar atividades no mundo, mais ainda com as normas e as espiritualidades próprias dos religiosos e religiosas. Então, só para isso ficar cristalizado para você, os primeiros cristãos eram leigos, pessoas trabalhadoras, pessoas comuns, que, entendendo o ideal cristão, se convertia ao cristianismo, mas isso passa a ser uma convenção social. E se tornando algo comum, os verdadeiros, aqueles que acreditam veementemente no ideal cristão, pensam o seguinte: poxa, as pessoas morreram por Cristo, ou se tornaram apóstatas, e agora, para eu ser de Deus, eu tenho que me retirar para o deserto para viver uma vida contemplativa e uma vida de encontro com Deus, reclusa de todo mundo que está paganizado. E aí surgem as ordens religiosas. Fala, para viver então os ideais cristãos, nós temos que viver aqui essa vida contemplativa, essa vida que abstém o mundo,
que cultiva a virtude da pobreza, e o trabalho passa a ser apenas para o cristão, né, para esses religiosos, uma forma de sustento ou uma forma de combater o ócio. Alguns santos se preocupam com isso e buscam criar algum tipo de ideal, de espiritualidade voltada para os leigos, mas sem muita repercussão. Ok. Aí vem o Concílio Vaticano II, onde surge o ideal de santificação no trabalho profissional e onde há forte contribuição de São José Maria Escrivá, que no primeiro momento sofre preconceito, pois se antes a santificação era algo possível e restrito apenas para padres e freiras, ou seja, privilégio para poucas pessoas, agora é possível que pessoas casadas, trabalhadores, as pessoas do mundo possam ou poderiam ser santos. A santidade para todas as pessoas, ou seja, a volta daquilo que seria a santificação lá para os primeiros cristãos, né? Então, homens de negócios, mães de família, operário, jogador de futebol, cantor, parlamentar, artista, empregada doméstica, professor, polícia, advogados, todos, depois do Concílio Vaticano II, são chamados à santidade. Todos podem ser santos. Isso daqui é algo muito bonito. Isso é algo que realmente dá sentido à nossa existência. Porque se não podemos ser santos, ou seja, viver em comunhão para Deus, qual é o sentido da nossa existência? Então, a partir de agora, a nossa própria existência, como meros mortais, como trabalhadores comuns, como pessoas comuns, passa a ter sentido, né? Então, aquilo que era a vida dos primeiros cristãos, do chamado à santificação pessoal em suas vidas, foi recuperado e renovado pelo Concílio Vaticano II e hoje se torna a doutrina da Igreja Católica. Ser santo, portanto, para que você entenda, não se reduz apenas aos milagres, a viver uma vida extraordinária ou uma vida reclusa, mas cumprir uma vida ordinária e corrente, uma vida normal. Isso é o que nós conhecemos como a chamada universal à santidade, viver com heroísmo, com sacrifício pessoal as virtudes cristãs. As atitudes, as virtudes que nos aproximam de Cristo, ser com Cristo, por Cristo e em Cristo. Imitar sua conduta e os seus exemplos, como ele viveu e como ele nos ensinou. Cumprir os deveres cotidianos cristãos para se unir a Deus. Andar com Deus, ser de Deus, aqui na terra, para que essa união se consuma nos céus. Então, olha que belo isso, o que é a espiritualidade da santificação da vida cotidiana, do trabalho como forma de santificação, né? Cumprir os nossos deveres cotidianos cristãos, como pai, como esposo, marido, esposa, como empreendedor, como profissional, como qualquer trabalhador. Isso nos une a Deus, isso nos faz andar com Deus, ser de Deus, e através dos nossos atos na vida cotidiana aqui na terra, nós podemos consumar essa união com Deus aqui, lá na eternidade, nos céus. Então essa é a reflexão que eu trago para você hoje, para que você entenda essa espiritualidade do trabalho como caminho de santificação pessoal, para que você hoje, onde você está, aí mesmo, é chamado a ser santo, no lugar onde está, como diz São José Maria Escrivá.